paz do Senhor, meus irmãos, bom estarmos aqui novamente, reunidos online para mais um estudo da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nas manhãs de domingo, estamos estudando as lições da Escola Bíblica. Tem sido uma bênção para todos aqueles que gostam e amam a Palavra do Senhor e tem nela uma fonte de vida, uma fonte de conhecimento, uma fonte de aproximação de Deus. Então, nesta manhã de domingo, nós vamos estudar mais uma lição e creio eu que Deus tem muitas coisas para nós, muitas bênçãos para nós, porque Ele é fiel, Ele é bom e nós amamos a Sua Palavra. A lição desse trimestre, nós estamos estudando sobre a Igreja Eleita e o tema desse trimestre nos remete, ou tem como base, o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, enquanto igreja eleita, nós adoramos a Deus, exaltamos o Senhor, e nesses estudos que nós estamos tendo das lições bíblicas, nós estamos aprendendo acerca de como servir melhor a Deus, de como adorar melhor a Deus, entendendo que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e selado com o selo do Espírito Santo da promessa. Então a lição de hoje é a lição de número 5, que vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É claro que Paulo, quando escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele está ensinando para aquela igreja, uma igreja nova, uma igreja que está sendo edificada ali numa cidade ímpia, pagã, com adoração a vários deuses, e em meio a esta idolatria é que Paulo escreve esta carta para instruí-los acerca do conhecimento de Deus, acerca das coisas de Deus e da vida espiritual com Deus. E a lição de hoje vai nos mostrar que o plano de salvação, e nós vamos começar com o capítulo de número 2, porque nós já estudamos o capítulo de número 1 desta carta, e este capítulo número 2 desta carta, a leitura bíblica em classe, vai do primeiro versículo do capítulo 2 até o versículo 10, e nós vamos aprender nesses capítulos aqui, nessa seção dessa carta, acerca da nossa libertação do pecado, e agora como nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então antes nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, em nossos delitos, mas Paulo vai nos ensinar aqui que agora nós fomos vivificados, nós nos tornamos agora vivos novamente, porque Cristo nos comprou, nos resgatou. E na leitura bíblica em classe, na lição de hoje, tem um texto muito conhecido de todos nós que amamos a palavra de Deus e servimos a Deus, que é o capítulo 2 e o versículo de número 8, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo ensina para aquela igreja acerca da salvação, não por obras, não por mérito, não por merecimento, mas a salvação que é garantida pela graça de Jesus, por aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário para resgatar-nos do pecado e nos trazer de volta à comunhão com Cristo, à reconciliação com Cristo. Então a lição desta manhã, ou deste momento de estudo, ela se divide em 3 partes que nós vamos tratar bem objetivamente. Nós vamos ser extensos, mas de forma bem objetiva, falar aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações. E antes de entrarmos diretamente na lição, gostaríamos de orar com você e pedir a Deus para nos abençoar neste momento, na meditação da palavra dele. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, de forma online, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar em nossos corações através do Teu Espírito Santo e que possamos compreender, ó Pai, a Tua grande maravilha, a Tua grande graça e o Seu muito amor com que nos amou. Enche os nossos corações, enche a nossa mente, ó Pai, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que nos dá esperança, para que possamos continuar Te servindo
todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. A lição desta manhã, ou deste estudo, é a lição de número 5. Primeiro nós vamos estudar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Depois nós vamos falar sobre vivificados pela graça e concluiremos falando sobre a salvação não vem de obras. Então esta lição e esta seção desta carta, que tem como base o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, os versículos de 1 a 10, essa seção desta epístola, ou desta carta, Paulo nos apresenta um relevante aspecto doutrinário da salvação. Então nós vamos aprender algo muito importante sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Então nesta seção, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Então aprenderemos que a nossa salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus que a gente não merecia, a gente não tinha mérito algum para alcançar esta salvação, mas que Cristo, por amor a nós, para cumprir o seu plano de salvação, com o objetivo maior, que é não negar a si mesmo, ele, através da cruz do Calvário, compra para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã para adorarmos a Deus e exaltarmos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A primeira parte da lição, nós vamos falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. É claro que nós andávamos pelos nossos próprios conhecimentos, pela nossa própria natureza. Estou falando aqui de forma como humanidade. A humanidade se desviou dos caminhos do Senhor e passou a trilhar, a seguir um caminho de conhecimento próprio, de ideias próprias, e querendo construir o seu próprio caminho, e uma vez que era uma humanidade pecaminosa, não tinha condições de construir um caminho perfeito para a salvação. Então, desde que a humanidade pecou, nós herdamos o pecado, a velha natureza do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva, quando pecam lá no jardim do Éden, pela desobediência ao Senhor. Então a humanidade caminha agora sempre em direção às coisas erradas. A natureza humana tende a fazer as coisas erradas. Então é por isso que quando nós andávamos perdidos, enquanto humanidade, sem Deus na vida, foi neste momento que Deus, com seu infinito amor, com que sempre nos amou, Ele tem um plano para resgatar a humanidade. Mas nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós precisamos olhar para nós e reconhecer o que nós éramos. Paulo vai falar sobre o andar aqui como procedimento, como proceder. A metáfora aqui é do andar. Então, assim, andávamos em pecados, andávamos em ofensas, andávamos longe do Senhor. Então, o andar aqui fala de uma vida afastada do Senhor. Então, primeiro ponto aqui da primeira parte, diz assim, nossa condição anterior. Antes da salvação, antes de entregarmos a nossa vida para Cristo, antes de Cristo vir ao mundo resgatar a humanidade, a condição do ser humano era totalmente afastada do Senhor, totalmente longe de Deus, totalmente perdida, sem um rumo, sem um norte, sem uma direção, porque por mais que fizessem alguma coisa, jamais poderiam fazer algo que pudesse comprar a salvação. Jamais poderiam pagar um preço pela salvação da alma de cada um de nós, dos seres humanos. Então, nossa condição antes do plano de Deus, no contexto aqui da morte de Cristo e salvação através da morte de Cristo,
A nossa condição, antes de aceitar a Cristo, antes de reconhecermos o nosso pecado, antes de reconhecermos as nossas faltas, nossas transgressões, a Bíblia diz que antes disso, ele usa duas palavras aqui. Nós andávamos ou estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. As ofensas aqui é uma palavra que nos remete a passo em falso de forma deliberada. Então, as ofensas é quase que uma queda. Andávamos mortos em nossas ofensas, dando passos errados continuamente. E uma outra coisa é que nós estávamos mortos em nossos pecados. Pecado aqui no grego é hamartia. Por isso, uma das disciplinas da teologia é a martiologia, que é o estudo da salvação. E pecar é errar o alvo. Pecar é desobedecer a Deus. Todas as vezes que a gente erra o alvo, que a gente desobedece a Deus, a gente chama isso de pecado. Então nós estávamos mortos porque nós andávamos errados e nós desobedecíamos a Deus. Não cumprimos ou não cumpríamos os mandamentos do Senhor, porque a nossa natureza era pecaminosa. E como a gente andava de forma dissoluta, a gente vivia de forma que não olhávamos para Deus, não víamos em Deus uma aproximação, principalmente porque nossos pecados faz divisão entre Deus e os homens. Os nossos pecados nos divide de Deus, faz um abismo, uma barreira de separação, porque Deus é santo, Deus não se contamina com o pecado. Embora Deus nos ame, mas o pecado é isso, o pecado ele nos divide, nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E é nessa condição que, enquanto andávamos mortos pelos nossos pecados e pelas nossas ofensas, não quer dizer que não tínhamos vida em nós mesmos. A realidade é que nós vivíamos como morto-vivo. Quem assim vive está morto enquanto vive. Assim que nós andávamos. Nós tínhamos fôlego de vida, nós alimentávamos, trabalhávamos, a gente tinha uma vida normal, uma vida humana, mas interiormente e espiritualmente falando, nós estávamos mortos. E a comparação é a seguinte forma: quem está morto fisicamente, ele não tem nenhuma reação. As pessoas que estão mortas fisicamente, elas não têm decisão, elas não se alimentam, elas não têm expressões de alegria ou de tristeza. Quem está morto fisicamente está inerte. Assim também acontece com quem está morto espiritualmente. Porque há muitas pessoas, e estou falando da maioria da humanidade, que estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Se você está morto espiritualmente, ou se alguém está morto espiritualmente, ele não tem expressão alguma diante de Deus, ele não tem vontade de alimentar de Deus, ele não tem reação diante de Deus, porque ele não vive espiritualmente, ele está morto de forma espiritual. Por isso que quando nós estávamos nesta condição de mortos, nós não tínhamos condição alguma de nos aproximarmos de Deus. Nós não tínhamos condição alguma de reconhecer Deus, de voltarmos para Deus, de adorarmos a Deus, porque a adoração fala de vida. Não tinha condições de glorificar a Deus, porque não tínhamos vida em nós mesmos, e para glorificar a Deus precisamos ter vida em nós mesmos, criada ou gerada em nós pelo Espírito Santo. Estou falando de vida espiritual. Enquanto vida física, nós aparentemente olhamos, está tudo bem. A pessoa está viva, está andando, está se alimentando, trabalhando, conversando, estudando. Então fisicamente está bem, mas espiritualmente há uma morte, porque
está afastado de Deus. Se Deus é vida e nós estamos afastados de Deus espiritualmente, não há como falar de termos vida, porque toda a vida provém de Deus. Toda a vida vem do autor da vida, que é Deus. Então ele é que fez a vida, ele é que criou a vida em nós. Por isso há em nós algo de Deus, que é o nosso Espírito. É o nosso Espírito que comunica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos diz que somos filhos de Deus. Então por isso que nós precisamos sair desta posição de morto pelo pecado, de morto por andar errado, e voltar para uma condição de vivificados. Então a vivificação foi o que Deus produziu em nós. Ele nos tornou vivo quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. Então Ele nos torna vivos em Cristo Jesus. Então a gente andava errado, fazendo as coisas erradas, e Paulo está explicando sobre esta condição aqui. Nós fomos libertos ou libertos do pecado, né? Fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, outrora andávamos presos pelo pecado. E o pecado traz escravidão, o pecado traz morte, traz tristeza, traz dor. Mas agora Paulo está explicando que nós fomos libertos pelo pecado para que nós possamos andar em novidade de vida. A nossa vida agora é uma nova vida, é novo nascimento. Se é nascimento, é um novo nascimento, uma nova forma de viver, de andar, de glorificar a Deus, de seguir a nossa vida espiritual. Então, segundo ponto da lição, diz que nossas ofensas e pecados. Aí ele vai dizer assim, a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então Paulo vai nos ensinar aqui que andávamos, e essa forma que ele expressa de andar é uma forma de modo de vida, como que nós nos comportávamos antes da nossa aceitação de Cristo, como que a gente andava antes de entregar a nossa vida para Cristo. Então toda a humanidade andava perdida, andava como se não tivesse um pastor para cuidar delas. Então andavam dispersas e não queriam saber de Deus. Mas agora nós mudamos o nosso foco, mudamos a nossa forma. Então, uma vez que não somos mais escravos do pecado, fomos libertos, agora nós temos uma nova maneira de andar e de viver nesta terra. Vamos tratar pelo menos 3 questões aqui acerca do andar. Primeiro, aí Paulo escreve em Efésios capítulo 2, o versículo 2, a parte B deste versículo, está escrito assim: andastes segundo o curso deste mundo. Isso nos remete a como se fosse um rio que segue o seu curso, já está definido o seu curso ali. Então, quando o rio ele vai descendo e as suas águas descendo, ele tende a fazer o que já está programado ali para ele. As curvas, as retas, as subidas e descidas daquele rio já estão predefinidos. Então nós andávamos como o pecado ditava. A gente andava no curso do mundo dizendo aquilo que o mundo nos dizia para fazer, nos falava para fazer, é isso que nós fazíamos. Então o mundo ditava a nossa conduta, o mundo direcionava a nossa vida e nós, como levados pelas águas de um rio a seguir o seu curso, nós andávamos assim, seguindo o curso do pecado, seguindo as coisas erradas do mundo, como imoralidade, furto, mentira.
e tantas coisas erradas que Paulo também vai escrever na carta aos Gálatas sobre as obras da carne. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é mal, tende a nos afastar de Deus. E o mundo é que muitas vezes nos dita como devemos andar. Então Paulo fala, antes nós andávamos segundo o curso do mundo, agora nós mudamos a nossa maneira de viver. Então agora nós não relativizamos o pecado. Pecado é pecado. Não há como relativizar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Então não importa a minha opinião sobre o pecado. O que importa é que o pecado é pecado e o pecado me afasta de Deus. Então nós precisamos não mais andar segundo o curso deste mundo. Paulo também vai nos dizer, ainda no capítulo 2, versículo 2c, diz assim, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Então nós percebemos também que há uma influência do inimigo das nossas almas na nossa forma de viver. Então, de certa forma, o inimigo das nossas almas, ele nos induz a levarmos uma vida errada, nos induz a levar uma vida de imoralidade, uma vida de distanciamento de Deus e de desobediência ao Senhor. Aqui andaste segundo as potestades do ar, a gente pode considerar que são agentes malignos que têm a capacidade de influenciar os homens e nos faz tornar desobedientes e incrédulos. Então o inimigo das nossas almas é capaz disso, de nos influenciar, trazer sobre nós uma influência. A gente vê muito isso, principalmente agora na nossa geração, nos nossos dias, o inimigo influenciando muitas pessoas para praticarem coisas erradas e que aparentemente parecem certas aos olhos de muitas pessoas. Então, que Deus nos dê graça, nos dê discernimento espiritual, nos dê visão espiritual, para que nós possamos fazer a coisa certa, praticarmos o que é certo. A melhor coisa do mundo é nós servirmos a Deus com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Irmãos, Cristo nos libertou do pecado e nos deu uma vida plena, nos deu uma vida que podemos viver em Cristo Jesus. Paulo também vai dizer isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você deixar Cristo viver em você, você será uma pessoa mudada, diferente, e não vai sentir falta do pecado, das coisas do mundo, das coisas erradas. Cristo vai preencher o seu ser e você terá condições de viver totalmente para Cristo, mesmo no mundo tão conturbado e perturbado como o nosso, cheio de intempéries, cheio de surpresas desagradáveis, mas o Deus que nós servimos é capaz de nos manter vivos diante dele para servir a ele. Então Cristo, ele está acima de toda potestade, todo dominador. Cristo está acima de todas as coisas porque Deus o exaltou soberanamente. Confie em Deus. Um terceiro ponto que sobre o andar, ainda Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne aqui não é o desejo que você tem de se alimentar, de comer uma comida gostosa, um churrasco. O desejo da carne aqui fala das coisas que nos levam a pecar contra Deus, como as obras da carne, que é maledicência, homicídios, mentira, inveja, ciúmes, contendas, discórdias e tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina que não podem fazer parte da nossa vida. Então Paulo está dizendo, antes nós andávamos assim, segundo a vontade da carne,
e segundo a vontade dos pensamentos. Mas Cristo mudou a nossa forma de andar e a nossa forma de pensar. E com relação a andar fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Pelo fato de sermos filhos da ira, deixa eu levantar o celular. Pelo fato de sermos filhos da ira, Cristo ou Deus, ele nos fez, é como se nós gerássemos uma ira em Deus. A gente diz, mas Deus é santo, Deus não ira. E pensando assim, a gente poderia dizer, mas como filhos da ira? O certo é que imagine alguém que só provoque ira, alguém que só vive desobedecendo, alguém que só vive falando mal, alguém que só vive distanciado. Pense em alguém que provoca ira. Então nós, segundo o apóstolo Paulo, nós andávamos desta forma errada. E por isso nós fazíamos com que a ira de Deus se acendesse sobre nós. Mas Deus não é só ira. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E a misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso nós precisamos muito servir a Deus em todos os momentos, em todas as horas. Porque o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus permanece para todo sempre. Então a primeira parte dessa lição, nós aprendemos sobre a antiga natureza voltada, ou digo, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Como nós vivíamos e como Cristo nos libertou dessa nossa maneira de viver. E agora nós vivemos de maneira diferente. Não andamos mais desta forma. A segunda parte da lição vai falar sobre vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Diz assim o texto: alcançados pela misericórdia de Deus e pelo amor divino. Nós somos alcançados por Deus e pelo amor divino. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha, se nós fomos vivificados pela graça, quer dizer que nós não tínhamos vida. Deus colocou em nós a vida. Estávamos mortos e Deus nos tornou a vida, nos deu a possibilidade de viver novamente. Aí, no primeiro ponto, vai falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade, sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever aos atos divinos de amor e de misericórdia que alterariam o quadro caótico da raça humana. Então Paulo vem nos mostrar que não só a ira de Deus é justa, mas que também alguns dos outros atributos de Cristo ou de Deus que compõem o seu ser começam agora a se manifestar quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
Olha, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor, ou pelo seu muito amor, com que nos amou. O amor de Deus já é grande, mas Paulo vem dizer aqui que ele nos amou muito. Ou o amor de Deus foi muito grande por nós. Então o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Porque uma coisa é Deus se irar conosco por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas ofensas. Morremos. Mas acima da ira de Deus, porque Deus poderia irar-se e nos castigar. O castigo de Deus, nós falamos sobre isso na lição passada, sobre essa questão do castigo, sobre a ação e a reação de Deus. Então, nós pecamos, Deus poderia irar-se e não nos abençoar. Ele virar as costas para nós e esquecer de nós, neste contexto, porque nós andávamos perdidos nos nossos pecados, espiritualmente falando. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua grande misericórdia e muito amor, Paulo diz aqui, e a abundância de misericórdia, além de Deus não nos castigar, de Deus não vir sobre nós com a sua ira, além disso, além de não fazer isso, Deus ainda proporciona algo melhor e maior para nós, que é a nossa salvação. Ele nos dá um presente, que é a graça. Ele nos dá algo que, aos olhos humanos, a gente não encontra um motivo para justificar por que mesmo nós estando tão errados, tão longe de Deus, caminhando para as coisas erradas, Deus não aplicou a sua ira sobre nós, mas antes ele nos amou, e Paulo vai dizer, muito nos amou, a ponto de não nos lançar em a sua ira, mas nos salvar. Ele colocou sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Por isso que volto a repetir o texto lá que nós lemos da leitura bíblica, versículo 6, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós alcançamos a salvação não por merecimento algum. Então nós somos vivificados, nos tornamos vivos novamente pela graça. Então nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. O outro ponto é vivificados por sua graça. Então, primeiro, misericórdia. Misericórdia é um amor de Deus por nós. Deus sente compaixão por nós, empatia por nós. Ele sente as nossas dores, sente o nosso sofrimento. E isso é ter misericórdia. É você se colocar no lugar daquela pessoa. E Deus, ele conseguiu fazer isso. Não olhar para nós com um olhar de ira, mas olhar para nós com um olhar de misericórdia, como aquele olhar que olha e diz, eu preciso ajudar estas pessoas, eu preciso ajudar a humanidade, eu preciso entrar em ação pela humanidade, porque eu não consigo ver a humanidade indo a cada dia para a perdição. Então Deus, ele, no seu plano de salvação, Deus olha para nós com um amor maior do que qualquer amor terreno, do que qualquer amor que já existiu. É o amor de Deus. Então a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso,
mas abundante em misericórdia. Então não há como questionar a misericórdia e o amor de Deus. Também nós nos tornamos vivos pela graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O que isso significa? Que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados, sem mérito algum. Fomos vivificados, sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido. Então, cabe a nós agora uma reflexão sobre o nosso eu. Quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas soberbas, achando que tem algum mérito na salvação, que tem algum mérito no favor de Deus. Paulo vai nos dizer que, pela graça, nós somos salvos. E isso não vem de nenhum de nós. Isso vem de Deus. Somos salvos por meio da fé. A fé que Ele mesmo nos deu. A Bíblia diz, se alguém tem falta de fé, peça a Deus. Então peça a Deus fé para acreditar nas coisas de Deus. É Ele que nos dá a fé, que nos faz acreditar nele, que é o autor da fé. Começa nele e termina nele. É assim que está escrito na palavra, olhando sempre para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Começa em Cristo e termina em Cristo a nossa fé. Não há mérito algum na salvação. Quando eu olho para a minha vida, miserável homem que sou, estou envolvido com as coisas erradas, envolvido com as coisas que não agradam a Deus, e por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce neste processo de santificação, mais a gente se considera indigno, mais a gente se considera pequeno, mais a gente se considera imerecedor das coisas de Deus. Mas o Deus que nós servimos, Ele está aqui para dizer para mim e para você que Ele já pagou um preço na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse acreditar, pudesse crer. O que Ele requer de nós é que nós creiamos naquele que morreu por nós. João capítulo 3, versículo 16. Se você crê em Deus, você terá a vida eterna. Mas se você não crê em Deus, você não terá a vida eterna, porque não é merecimento, é favor. A gente faz um favor, não é porque a pessoa merece. A gente faz um favor porque está relacionado à nossa atitude. No caso de Deus, o favor de Deus está relacionado à sua natureza. Misericordioso, bondoso, longânimo. Tudo isso faz parte de Deus. Muitas vezes nós trocamos favores. A gente faz favor para alguém que pode fazer algum favor por nós. A gente faz algum tipo de favor para alguém que no futuro possa retribuir este favor. O Deus que nós servimos é muito diferente. Ele nos amou e nos favoreceu a salvação, sem esperar nada em troca, porque não temos nada para oferecer em troca da nossa salvação. O que nós temos no contexto é a nossa fé, acreditar em Deus. Por isso que nós somos libertos da vida errada. Deus é que nos tirou de lá do pecado e nos trouxe para uma vida diante de Deus. A gente chama de nova vida. Então a gente luta todos os dias
para não praticar as coisas erradas e fazer as coisas de Deus. Segunda parte aí, o terceiro tópico. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, Paulo, passou a pregar para os gentios. Nós estudamos isso na primeira lição, quando nós fizemos um panorama geral da carta aos Efésios. Então nós falamos sobre esta igreja, principalmente em Atos dos Apóstolos. Nós falamos sobre esta igreja e o que Paulo fez nesta igreja. E agora, Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na realidade, a nossa confiança, e só há cristianismo porque Cristo ressuscitou. O cristianismo não está baseado tão somente na morte de Cristo, mas o cristianismo é um plano de Deus que inclui principalmente a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, mas ainda estivesse na sepultura, a base do cristianismo não seria evidente, não seria fato, não seria um motivo de fé, porque nós iríamos na sepultura, iríamos encontrar os restos mortais do Cristo que morreu pela humanidade. Mas a vitória do cristianismo é porque Cristo não está na sepultura, ele vive, ele ressuscitou. Aí Paulo vem nos explicar aqui, e quando ele escreve essa carta para aquela igreja, estava patente e claro, vivo ali na mente de muitas pessoas sobre a ressurreição de Cristo. Aí Paulo vai dizer, e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então a nossa esperança não é desta terra. A nossa esperança é nos lugares celestiais. Isto é, algo maior do que simplesmente as coisas materiais. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Então, pelo menos 3 coisas para a gente pensar. Se nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo e estaremos nas mansões celestiais, não há como nós não nos alegrarmos, porque Cristo passou por este processo. Ele passou pela morte, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Embora nós a grande chance de nós passarmos pela morte, porque uma das coisas mais certas para o homem, para a humanidade, é a morte. Embora nós aguardamos a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas a morte física faz parte da trajetória humana. E todos aqueles que viveram no passado morreram. Todos aqueles que palmearam esta terra, morreram, com exceção de Cristo, que morreu, ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Então a nossa esperança está nisso aí. Se Cristo passou por esse processo, Paulo está dizendo, olha, assim como Cristo, que passou pelo processo da morte, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus. Nós também, ainda que passemos pelo processo da morte física, nós temos uma esperança de voltarmos à vida no contexto de que há uma vida eterna em que nós precisamos estar com Cristo por toda a eternidade. Não duvide da palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é viva, é eficaz e ela consegue nos trazer, nos mostrar algo que o mundo não tem condições de fazer, que é mostrar Deus e como encontrar a Deus. Terceira parte da lição.
nós estamos falando sobre libertos do pecado, como que nós andávamos da velha vida para a nova vida, como que nós andávamos e agora como que Deus nos resgatou, nos tirou de lá e nos colocou numa nova posição, nos deu novas condições, nos deu esperança e um motivo para viver. E é por isso que nós agora estamos aprendendo como que Paulo escreveu a igreja de Éfeso, aquela igreja que foi instruída pelo apóstolo Paulo para que pudesse viver uma vida santa, digna e irrepreensível diante de Deus. A terceira parte fala sobre a salvação não vem das obras. Esta é uma parte muito importante que Paulo nos ensina, principalmente para aquela igreja lá de Éfeso, que morava na cidade idólatra, uma cidade dominada por ídolos e por deuses. E agora Paulo vai escrever algo muito interessante, que quando a gente olha, é claro que obra e fé, a gente não tem como dissociar. Obra e salvação, a gente não tem como dissociar, como separar esse contexto. Porque não há que dizer que eu sou salvo se eu não pratico boas obras. Nem tampouco eu posso dizer que aqueles que praticam boas obras, eles têm convicção ou têm a garantia da salvação. Não. Então, assim, são coisas que a gente olha e consegue distinguir obras e salvação. A gente distingue neste contexto de que, com base no que Paulo falou, primeiro aí, graça como meio de salvação. Quando a gente fala de graça, a gente está falando de algo que Deus nos deu, algo que Deus proporcionou para nós, um favor que Deus fez por nós, mesmo a gente não merecendo. Porque se a gente merecesse, era até justo que Deus fizesse um favor por nós. Não, ele merece, vamos fazer um favor para ele. Mas o contexto aqui é que nós não merecíamos. Nós não tínhamos nenhum motivo para Deus fazer algum favor por nós. Então a graça, ela entrou como um favor de Deus. Nós somos salvos pela graça. Então a graça é o motivo da salvação. Porque nós não gloriamos em nós mesmos. Porque nós poderíamos bater no peito e começar a nos exaltar por tudo que nós fizemos. Olha, eu fiz isso, eu faço isso. E a gente começa no eu fazer muitas coisas. Que o Senhor Jesus possa nos quebrar como vaso na mão do oleiro. E que possamos ser refeitos sempre que o Senhor quiser, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, para honrar o nome dEle. Então a graça foi o que Deus proporcionou para nós, para encontrarmos a salvação. Então a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Então nós somos salvos de quê? A salvação engloba o quê? Uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos para quê? Então, algumas questões. A libertação, ela faz parte da salvação. Então, quando Deus propõe nos salvar pela graça, a primeira coisa que Ele faz é nos tirar da vida de pecado, nos tirar da escravidão. Então, Deus nos compra e paga um alto preço por isso. A morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então ele nos resgata da escravidão. Então é isso, a salvação inclui a libertação da escravidão, nos tirou do pecado. Também nos libertou da morte eterna, da morte espiritual. Porque como nós estávamos mortos espiritualmente, nós não tínhamos atitude alguma em relação a Deus. Podíamos chamar, podíamos falar o que foi, nós estaríamos mortos, inertes. Mas Deus foi lá e nos vivificou, nos deu vida,
nos encheu de vida, como na formação do primeiro homem. Deus soprou em seu nariz ou em suas narinas o fôlego de vida. Assim também na salvação, Deus proporcionou um meio de que nós nos tornássemos vivos novamente, saíssemos do estado de morto para agora um estado de vida. E a salvação inclui o livramento da ira futura. Sabemos que vai chegar um tempo em que aqueles que não obedecem a Deus serão lançados num lugar terrível. Então a salvação também inclui isso, nos livrar deste lugar terrível. Portanto, a salvação e o livramento, portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então a salvação é nós sermos trazidos de volta à comunhão com Deus. Porque se Deus é vida e nós voltamos à comunhão com Deus, nós agora temos vida em Cristo Jesus. Eu tenho vida, você tem vida em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou com seu sangue. A palavra graça é a tradução do grego, que quer dizer favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio de Deus e não de nós. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, quem iniciou o plano da salvação foi Deus. Quem teve a atitude foi Deus. E agora, uma vez que Deus teve a atitude de nos vivificar, a atitude de nos mudar, de nos libertar, cabe a nós agora, como seres humanos, que Deus nos deu esta condição de pensar, de agir, de raciocinar, de crer, de acreditar. Agora cabe a nós voltarmos para Deus e ter fé em Deus, acreditando em Deus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então o que Deus requer de nós? Se agora eu estou vivo espiritualmente, eu tenho fé. A fé é de alguém que é vivo. A fé não é morta. A fé não é de alguém que está morto. Só tem fé quem está vivo. Por isso, não perca a sua fé. Não abandone a sua fé. Continue crendo em Deus. E por fim, para concluirmos a nossa lição de hoje, o ponto 2 aí da terceira parte, obras como evidência da salvação. É claro que Paulo vai escrever aqui, as obras não produzem salvação. A gente praticar boas obras não nos garante salvação. O que Paulo escreve? Ele diz assim, aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão diz assim, isso não vem de vós. Então a primeira coisa que a gente aprende é que não é mérito nosso. A salvação vem de Deus para a humanidade. Isso não vem de vós. Ponto. Se eu entendo que isso não vem de mim, não vem de você, a salvação não é algo que eu conquisto com esforço humano, a salvação não é algo que eu bato no peito e digo que eu fiz por merecer, então eu começo entendendo que eu preciso, nesse primeiro ponto, me humilhar diante de Deus, ser humilde diante do Senhor, reconhecer Deus como soberano, como maior. E um outro ponto aqui, que diz, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda frase ratifica ou confirma a salvação, não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano,
Essas afirmações que são, isso não vem de vós e não vem das obras, essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, há muitas pessoas que estão querendo e buscando a salvação por esforço pessoal. E não é esforço pessoal. Primeiro, não vem de nós, vem de Deus. Segundo, não vem das obras, não vem de obras. Por mais que nós pratiquemos boas obras, não é garantia de salvação. Agora, há uma explicação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então, Cristo nos fez ovelhas do seu pasto. Cristo nos chamou. Cristo nos vivificou. Cristo nos comprou. Então, é sempre Cristo fazendo algo por nós. É sempre a Trindade fazendo algo por nós primeiro. Veja bem, é sempre a Trindade fazendo algo por nós primeiro. Em nenhum momento houve uma primeira atitude do ser humano. Não. Sempre, em todo o plano da salvação, a primeira atitude foi de Deus. O primeiro passo foi de Deus. Por isso que nós precisamos entender essa atitude da Trindade, esse plano da salvação. Entender que nós não tínhamos nenhum mérito para alcançá-la, mas Deus se propôs, Deus trabalhou para isso, Deus planejou, executou, Deus fez de todas as maneiras para que para que nós pudéssemos ser alcançados pela salvação. Então, se nós fomos feitos por Cristo para a prática das boas obras, então há que convir que todo salvo pratique boas obras. Então as obras são consequência da salvação. Mas as obras não são para aquisição da salvação. As obras não são para comprar a salvação. Eu digo boas obras. As boas obras não são motivo de troca para a nossa salvação. Então as boas obras, elas acompanham os salvos, acompanham aqueles que foram feitos por Cristo, que foram moldados por Cristo, que foram transformados por Cristo. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo Paulo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, e Paulo vai dizer, andávamos no pecado, andávamos em ofensa, andávamos segundo o curso do mundo, só perspectiva negativa de como que nós fazíamos, de como que nós andávamos, só fazendo as coisas erradas. Agora, há um novo olhar sobre a questão do andar. Agora, o agora é o presente, é o momento que nós estamos vivendo. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Então agora, nós não paramos de andar. O andar agora é que é diferente. Agora nós andamos em direção a Cristo. Antes nós andávamos em oposição a Cristo. Fazíamos oposição a Ele. Todos os nossos atos, todas as nossas obras, num contexto geral, eram obras mortas, porque morto produz obra morta. Quem é morto não tem vida em si mesmo. Então, espiritualmente falando, estávamos mortos. E morto, você pode cutucar ele, você pode apertar ele, você pode balançar ele, você pode chacoalhar ele, você pode conversar com ele que ele não vai te responder nada. Ele não tem atitude, ele não tem reação, porque ele está morto
nós andávamos assim. Estávamos vivos fisicamente, mas espiritualmente estava morto. Então, vivos fisicamente, tínhamos contato com o pecado e com as coisas do mundo, tão somente. Uma vez que Cristo nos vivificou, morto espiritual passou a ter vida espiritual. E como tendo vida espiritual, agora eu tenho reação com o meu Deus. Ação e reação com Deus. Eu converso com Deus, Deus conversa comigo. Eu pratico boas obras e pela fé, e Deus não me retribui pelas minhas boas obras, mas pelo fato de eu estar vivo e já ter a vida mudada por Deus. Este é a recompensa, é a nossa salvação que Deus nos deu, não a recompensa de alguma coisa que nós praticamos, mas um presente de Deus. Mudando aqui a palavra, é um dom de Deus, é um presente de Deus que não espera recompensa. O que eu faço com esse presente que Deus me dá? Todo presente que nós recebemos tem alguma utilidade. Se eu recebo um presente, eu tenho alguma utilidade para aquele presente. Quando Deus nos deu a salvação, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de nós. Isto é um presente de Deus. Se eu recebi este presente de Deus, qual presente? Eu fui liberto do pecado, liberto da escravidão, posso andar de cabeça erguida. O pecado não me domina mais, o acusador da minha alma não me acusa mais. Eu ando com a cabeça erguida porque não vivo na prática do pecado mais. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para Deus, eu vivo para a glória de Deus, para louvor de Deus. Por isso, tudo que eu pratico como boas obras reflete a minha vida com Cristo, reflete o que eu aprendi com Cristo, reflete o que o Espírito Santo de Deus faz dentro de mim. Por isso, eu e você precisamos continuar valorizando, crendo e entendendo que as boas obras é um reflexo daquilo que Deus fez por mim. Se Deus me comprou, se Deus me salvou, se Deus me libertou, eu preciso praticar agora o que condiz com isso, que são as boas obras. Então, as boas obras acompanham os salvos, mas as boas obras não garantem salvação. Por isso, nós precisamos andar com Deus e viver com Deus por meio da fé, sabendo que o nosso Deus, ele garante a nossa salvação. Então, a lição de hoje, que é o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o texto básico está nos versículos de número 1 até o 10. Vai nos mostrar isso, que nós somos libertos do pecado. Para quê? Para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Esta nova vida é dada por Cristo. E só Ele pode dar esta nova vida. Uma vida que agrada a Ele, que glorifica o nome dEle, que exalta a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que você leia a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus. Não deixe que o inimigo acuse você dos seus pecados. Entregue a sua vida para Cristo. Confia nele e o mais Ele fará. Senhor Deus, abençoe a todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que creram na Tua palavra e que neste momento estão entregando a sua vida a Ti, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar o pecado, Senhor, dessas pessoas. Que possamos, a partir de hoje, vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós fomos libertos, não para viver na escravidão do pecado. Fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, e o reflexo dessa nossa nova vida em Cristo sejam as nossas boas obras. Nos ensine, ó Deus, a praticar boas obras, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, nós suplicamos a Ti, no nome de Jesus.
Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Fique na paz, meu irmão. Fique com Deus. Que Deus te dê força e graça em todos os momentos da sua vida. Amém.